Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho, a segunda carta a Timóteo, que diz: quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, juiz justo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Esse trecho do Evangelho é um trecho muito famoso, né? Combati o bom combate. E Paulo escreve essa carta a Timóteo no momento em que ele estava perto do seu desencarne, e como uma grande consciência espiritual, ele sabia disso. Então, como Timóteo era um grande amigo, ele fazia isso num tom de desabafo. Sim, eu cumpri minha missão, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu tive fé, eu mantive a paciência, mantive-me em guarda e cumpri com a missão que me foi confiada. Então, esse combati o bom combate é nesse sentido. É comum, muitas vezes, a gente passar por determinadas situações na vida da gente em que você se pega pensando quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer, para onde eu vou, depois que finaliza essa etapa da minha vida, ou alguns que não entendem a questão do espírito após o desencarne, né? Para o que será de mim nesse desencarne. E, na verdade, a gente tem um único intuito, enquanto encarnados: nos melhorar o sistema e contribuir para a reconstrução daquilo que algum dia nós destruímos de alguma forma, seja pelas nossas atitudes, seja pela falta delas. Então, a gente está aqui cumprindo esse débito com esse sistema e evoluindo, aprimorando e não deixando de ajudar os nossos companheiros espirituais. Não é o fato de eu estar encarnado que necessariamente eu estou aqui para cumprir com algum reajuste kármico. Não só isso. Muitas vezes, e isso acontece muito na família, nós viemos com o intuito de ajudar um companheiro a evoluir. Não que a evolução dele dependa da nossa, mas nós temos que auxiliar ele nesse processo, dar bons conselhos, ajudar nos momentos difíceis, está lá para auxiliar. E combater o bom combate seria o quê? Lutar pelas coisas que necessariamente nós temos que lutar. Não é ser justiceiro. O justiceiro é aquele que perde a medida da justiça. Alguém foi assaltado, eu vou assaltar essa pessoa e vou fazer justiça, né? O justiceiro normalmente utiliza desses métodos. Então, ele perde essa noção de justiça. É muito comum você ver pessoas injustiçadas, mas a justiça divina, ela nos mostra de uma forma diferente, que talvez nós não encontramos a causa agora, mas de alguma forma nós contribuímos para aquilo. Então, esse sentimento de estar injustiçado é uma cegueira do nosso espírito diante da situação. E aí nós vamos buscando dentro de nós o sentido para essas coisas. Jesus orientava: sedes perfeito como o vosso Pai Celestial. Como o vosso Pai que está nos céus, depende da tradução. E esse perfeito é como? Como que é esse perfeito? Perfeito como Deus ninguém. Nós somos, no máximo, perfectíveis. Nós vamos chegar a um patamar de maturidade espiritual, de não falir, né? Como se fala, espíritos que não falem. Mas nós estaremos sempre nesse constante aprendizado, independente dos mundos para que nós vamos, as dimensões que nós vamos subir. Então, quando ele fala ser perfeito, é no sentido de buscar as lutas que fazem com que o seu espírito cresça, com que o seu espírito se expanda para os planos superiores. E como que é esse processo de expansão? É
É utilizar da consciência da melhor forma. É ter paciência com as dificuldades. Emmanuel fala que ter paciência diante das dificuldades é o dom de esperar em Deus, cooperando com Deus. Qual a melhor forma que nós temos de cooperar com Deus? É no trabalho espiritual, é na atividade espiritual. É ali que nós nos deparamos, às vezes, com pessoas que estão numa pior situação que a gente, ou numa situação de mais provações que a gente fala, e a gente, às vezes, até se envergonha de estar reclamando, se envergonha de estar questionando a espiritualidade, de estar tendo aquela DR com Deus. Quem nunca teve uma DR com Deus, né? De falar, você está prestando atenção no que está acontecendo aqui? Porque eu acho que você desviou o olhar e as coisas saíram fora do controle. Todo mundo teve essa DR com Deus. Eu já tive várias. E a relação com Deus é essa, é você questionar Ele, o que está acontecendo, e buscar as alternativas, e buscar com a espiritualidade qual que é a melhor forma de resolver as coisas. É se questionar, não porque você está em determinada situação, mas o que você tem que aprender com aquilo. O que aquilo vai te trazer de maturidade espiritual, de maturidade na sua vida física. Às vezes você passa por uma dificuldade financeira, então você aprende a dar valor nas coisas simples, a economizar, a viver das coisas realmente necessárias, a não abusar daquilo que se tem. Então, tudo traz um aprendizado. Em relacionamentos, aquilo que não te traz amor, com certeza te traz aprendizado. Você não vai, pelo menos espera-se que não vamos errar mais das mesmas formas. Nós estamos buscando outras formas, outros erros, mas sempre tentando aprimorar o espírito, buscar, de alguma forma, tirar esses defeitos constantes na vida da gente. E vencer as nossas falhas vai estar nisso, na família, vai estar no trabalho, vai estar na casa espírita, vão estar nas pessoas que estão no seu cotidiano. Aquelas pessoas que a gente espera tanto delas e, às vezes, a gente se decepciona. Tem uma coisa legal na pessoa que se acha superior. Se ela é tão superior, por que ela se magoa com quem ofende ela, se a superior é ela? Então, nós temos que averiguar essas coisas. Se somos tão superiores como nós cobramos dos outros, então nós temos que, sim, relevar as falhas, relevar as atitudes e buscar esse trabalho espiritual, essa expansão desses potenciais espirituais que nós temos. Buscar através de melhorar as nossas relações dentro de casa, através de contribuir de uma forma diferente para o nosso serviço, trazer a harmonia para o ambiente, não embirrar com as coisas que acontecem, diminuir as DRs com Deus, né? Tem gente que, assim, tem um ditado que fala, faça a sua parte que eu te ajudarei, né? Que Deus fala. E tem gente que fala, Deus, me ajuda a fazer minha parte. Aí não dá. Tem que ter uma contrapartida de nós. Então, combater o bom combate é isso. É buscar nesse ser espiritual que entende mais do que o ser físico que acaba controlando a situação, as respostas para as coisas do nosso dia a dia. E, nesse sentido, tem algumas coisas que a gente pode estar fazendo para ajudar nisso. Por exemplo, admitir as nossas sombras. O que são sombras? Sombras não são as coisas negativas que nós temos, são as coisas que nós desconhecemos dentro de nós. E elas podem ser positivas. Às vezes você não se acha tão generoso, mas você é generoso. Às vezes você não se acha invejoso e você é invejoso. Então, sombra é aquilo que está oculto aos nossos olhos, ao nosso consciente, mas que está guardado no nosso subconsciente. E quando a gente descobre essas sombras, a gente consegue administrá-las para a nossa vida, para fazer com que isso se converta a nosso benefício. Reconhecer que
eu sou invejoso, faz com que eu trabalhe para que eu não tenha mais inveja das pessoas. Ao passo que reconhecer que eu sou generoso faz com que eu amplie esse sentimento dentro de mim, com que eu haja com mais generosidade com as pessoas. E o que acontece quando eu vibro nessa energia de generosidade, de amor, de cuidado com o outro, de trabalho espiritual? Nós vamos criando essa ascensão espiritual. E aí nós vamos percebendo que as coisas materiais, as discussões, que as dificuldades são coisas secundárias perto do plano de Deus, perto do plano espiritual, do conjunto de mentores que traçou metas e possibilidades e pessoas para que você estivesse aqui hoje, para que você fosse o que você está sendo hoje, e tivesse essas forças, essas energias. Então, quando a gente vive o ser espiritual, a nossa espiritualidade, isso não está ligado à religião, isso está ligado ao nosso ser. Isso pode ser exercido em qualquer religião. Então, a gente joga para o campo secundário essas dificuldades e vive o nosso campo primário, que é esse ser eterno, que é esse ser que está somente em fase de aprendizado e que não se prende a essas questões. Então, esse ser em aprendizado vai estar fazendo o quê? Fortalecendo os seus laços de amor e destruindo esses nós, essas energias que retêm o espírito. Celso explica muito bem isso. A gente não consegue subir um degrau espiritual com o pezinho amarrado no degrau de baixo. Então, a gente tem que desfazer o nó para conseguir subir. Eu não consigo estar numa dimensão superior se os sentimentos ainda estão me prendendo a essa dimensão. Então, o que comanda o nosso ser espiritual é esse conjunto de sentimentos. As dificuldades, todo mundo tem. Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês tem hoje uma coisa para dizer, isso ainda não está legal na minha vida. Mas será que se tivesse tudo bacana na sua vida, tudo do jeito que pelo menos você quer, vou dizer que é do jeito certo, você estaria olhando para o seu lado espiritual e buscando uma resposta? Porque todo mundo que está aqui hoje tem um propósito. Ninguém veio aqui simplesmente para sentar e ficar me ouvindo falar. Ou quem estivesse aqui. Vocês estão buscando algo mais do que isso. Vocês estão buscando a expansão do seu ser espiritual, a conexão com os seus mentores, de uma forma que você não precise mais perguntar para o outro, mas que você busque a sua própria consciência e consiga administrar isso. Ou que você escute e exerça isso na sua vida, porque a gente também tem dúvida quando vem aquela vozinha no fundo e fala, faz isso. Aí você fica, será? Aí depois a coisa acontece e você, não, realmente eu tinha que ter escutado. Então, a gente vai fortalecendo essas conexões dentro da gente. Bom, ao comentar esse trecho do Evangelho, Emmanuel tem um texto muito bonito, que se chama No Bom Combate. Ele fala assim: nas lides da evolução, há combate e bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcia, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota dos nossos adversários, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assentando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração, a crosta terrestre, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido.
Ele que andara em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre, até o caminho de Damasco, estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas desde o instante em que Ananias o recolheu enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa, incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes. Abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem, que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos, ao término, porém, da carreira de semeador da verdade. O ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Então, para quem não conhece a história de Paulo de Tarso, é uma história de que eu me identifico no sentido de buscar exemplos, porque ele estava vivendo a lei da época. Há quem fale que ele fazia as coisas erradas, na verdade ele vivia uma cultura a qual ele estava acorrentado e acreditava que ele estava fazendo correto. E achava que Jesus era um inovador, né, o que hoje chamam de anarquistas, estava destruindo a cultura deles. Até o momento que ele tem esse encontro com Jesus, após seu desencarne, e ele se dá na consciência de que não, ele estava agindo de forma equivocada, e, na verdade, Jesus estava trazendo uma verdade que ele não conseguiu aceitar. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, que vem alguém chamar a nossa atenção, a gente pode ter algumas atitudes, como se colocar na posição de vítima, levantar a cabeça e falar, não vou fazer certo a partir de agora, ou ficar culpando o mundo. Ele tinha essas 3 opções, e a situação dele era bem complicada, porque ele era um assassino. Então, ele levanta a cabeça e fala, o que queres que eu faça? E vai fazer, vai trabalhar, vai pagar as consequências dos atos que ele tinha feito. E ele passa por todas as dificuldades, enfrenta todos aqueles com que ele havia falado que não, que Jesus estava equivocado, e agora ele tinha que desdizer o que ele disse. Mas ele não teve medo, ele encarou. E ele vivia naquele estado que a gente tem que buscar, que é o tal estado de graça. É você estar na turbulência, você está num momento mais difícil, mas você conseguir estar em paz consigo mesmo. E ele passou por prisões, por apedrejamentos, e ele conseguiu manter esse estado de graça. Então, quando você vê que Lucas o visita na prisão para escrever as cartas, ele está muito sereno, e ele até brinca com a sua situação. Quem conhece a história vê essa parte. E você vê uma serenidade dele que, para quem está naquela situação, aquilo ali não condiz muito com a realidade. Ou ele era louco, como muitos diziam, ou ele realmente tinha uma fé grandiosa. E aí ele sai triunfante da sua missão espiritual na Terra. E deixa o exemplo também de que nunca é tarde. Que ele poderia dizer também, mas o Senhor já desencarnou, não dá mais tempo de fazer nada, não tem como arrepender. Não. Vamos terminar esses dias, então, fazendo as coisas da forma correta. Então, nunca é tarde para recomeçar na caminhada espiritual, nunca é tarde para fazer aquilo que nós sempre buscamos a vida inteira. Um desejo bobo, mas que vai fazer bem para o nosso espírito. Nunca é tarde para a gente correr atrás dessas coisas que nos engrandecem. Graças a Deus, acho que eu falei um pouquinho demais, todo mundo já querendo ir para o atendimento. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficam aqui para assistir às palestras, as pessoas que assistem à palestra nas redes sociais, aos comandantes que dão esse suporte durante todas as atividades espirituais, porque é um conjunto. Cada um tem uma parte muito fundamental aqui. Independente do horário que você chega, é um espírito que recebe sua energia, sua doação de amor. Então, isso tem uma grande validade para a espiritualidade e para o seu histórico espiritual também.